Hoje eu vou propor que nós voltemos ao tema da Cantiga de Caicó a partir das harmonizações que vocês estão fazendo. Eu vou pegar duas harmonizações que chegaram e vou lhes mostrar uma coisa bacana, que é um acorde que a gente ainda não estudou, mas que surge nessas harmonizações. Ele surge porque é um acorde possível, apesar de não ter sido solicitado. Então, o ouvido dos estudantes, ao fazer a harmonização, acabou guiando para algo diferente. E isso é importante, respeitar a liberdade criativa de cada um que está aqui participando desse trabalho. Então vamos ver os exemplos e vamos tentar entender melhor que acorde foi esse que surgiu. Lembrando para nós que o objetivo da tarefa era realizar a harmonização da Cantiga de Caicó utilizando as funções de subdominante e de tônica, que algumas vezes poderiam ser apresentadas através de seus acordes relativos ou antirrelativos. O trabalho foi feito corretamente. A gente vê no início que existe o uso da tônica e da subdominante e também da tônica relativa, que no caso é um acorde de E bemol, que aqui está. Porém, após uma primeira apresentação do tema, surge um acorde de Ré menor com sétima e quinta diminuta. E nós havíamos solicitado a utilização de subdominante ou de tônica. Mas esse acorde de Ré menor com quinta diminuta, ele não pode ser nem função, ele não pode ter nem função de tônica, nem de dominante, nem de subdominante, por ter uma quinta diminuta. Todo acorde com quinta diminuta é um acorde de dominante. E a pergunta é: dominante de quem? Que dominante seria essa? Para nós respondermos isso, nós precisamos olhar para um acorde que ainda não foi apresentado nos nossos estudos, que é exatamente o acorde de dominante com nona. O acorde de dominante com nona, quando está no modo menor, aqui no nosso caso em Dó menor, ele apresenta a nona menor. E é um acorde muito interessante porque ele contém dois trítonos. Nós temos o trítono com o qual nós já estamos habituados, que é aquele trítono que se forma da terça para a sétima, mas há um segundo trítono que se forma da quinta até a nona. Isso ocorre no modo menor, porque no modo maior, esse Lá vai ser Lá natural e a nona passa a ser uma nona maior, e aí não há o trítono. Mas no caso do modo menor, nós temos esse intervalo de Ré, Lá bemol. Desta maneira, o acorde tem dois trítonos. Da mesma maneira que ocorre com o acorde de dominante com sétima, o acorde dominante com nona vai surgir, pode surgir, sem o som fundamental. E ele fica aqui como acorde do sétimo grau, com sétima. Seria um acorde de Si, Ré, Fá, Lá bemol.
Mas como ele tem 2 trítonos, é possível também omitir a terça, porque o intervalo de quinta diminuta do Ré até o Lá já garante a tensão necessária para um acorde de dominante. Então, mesmo sem apresentar o Si, que é a sensível do tom, esse acorde exerce a atração da tônica. Então, nós vamos ter Ré, Fá, Lá bemol. No caso que nós estamos estudando, o acorde surge com uma nota acrescentada, que é um Dó, como se fosse um acorde de Ré diminuto com sétima. Porém, esse Dó, se nós o relacionarmos ao quinto grau da escala, a dominante, ou seja, ao Sol, que é o som fundamental que não está aqui, ele é uma 11ª. Então, o acorde, na verdade, seria Sol, Si, Ré, Fá, Lá, e ainda acrescentando aqui o Dó. Ele passa a ser, portanto, um acorde com 11ª da dominante, que surgiu para nós como um acorde de Ré menor diminuto, ou seja, como sem a fundamental e sem a terça. É exatamente o acorde do segundo grau da escala no modo menor. Aqui nesse segundo exemplo, eu vou utilizar somente a parte final, apesar do acorde de Ré ter surgido antes, em outros momentos. O acorde surge porque, na verdade, nós estamos, de certa maneira, acostumados a raciocinar auditivamente ou a intuir acordes de dominante, de tão presentes que eles são na nossa cultura. No caso da Cantiga de Caicó, ainda existe o fato de que existem harmonizações, como por exemplo a harmonização famosa do Wagner Tiso para o disco Sentinela do Milton Nascimento, no qual a dominante é presente. Então, uma vez que a gente vai acostumando com o acorde, ele acaba surgindo meio que inconscientemente no nosso ouvido. Então, a presença do Ré menor diminuto, que na verdade, como a gente viu na explicação teórica, é um Sol maior com nona, é uma aparição absolutamente natural. E aqui nesse segundo trabalho eu deixei a cifragem bem explícita para a gente ver o que aconteceu. Nós temos aqui a intenção de trazermos um acorde de subdominante. Um acorde antirrelativo da subdominante, que seria o Ré bemol. É uma nota, né, o D bemol, que não está na escala de Dó menor, mas está na escala de Fá menor. E esse acorde de Ré bemol, de D bemol, ele seria um representante do Fá menor. Portanto, tem toda a procedência. Mas na hora de escrever, nós não colocamos o bemol no Ré. Nós não nos lembramos disso. Mas também não sentimos estranho, porque o som que surge faz total sentido, não há nenhum problema nele. Mas quando surge esse acorde,
nós sentimos a aproximação da tônica porque a tônica está sendo atraída por ele. Se nós ouvirmos essa mesma passagem utilizando de fato o acorde de subdominante antirrelativa, nós vamos perceber que esse acorde também é pertinente. Porém, a sensação que ele vai provocar já não é de aproximação da tônica, já não é de atração da tônica, mas sim é como se ele se deslocasse para um outro âmbito diferente desse que é o âmbito de Dó menor. Vamos ouvir agora com o Ré bemol, de fato com a subdominante antirrelativa. E nessa situação, o sabor da harmonização se torna modal. É muito bonito, é muito interessante, vamos ouvir novamente. A gente acabou se acostumando a ouvir muito dominante dentro da música tonal. Quando a música não usa essas relações de preparação ou de atração, de aparição de outros sons, uma espécie de hierarquização sonora, a gente acaba achando um pouco diferente ou até estranho. Mas é possível. O nosso trabalho é experimentar os sons e tentar construir o nosso próprio discurso. Até a próxima!